Olá, que bom ter você aqui. Meu nome é Verônica Oliveira e você está no canal V-Cake com Amor, o canal que traz coisas incríveis e maravilhosas do mundo dos bolos e doces. E no vídeo de hoje eu vim trazer duas técnicas maravilhosas de trabalhar com chocolate nobre. Uma delas é usando a batedeira. Isso mesmo, usando a batedeira você vai temperar uma grande quantidade de chocolate de uma forma muito descomplicada. E a outra técnica, gente, é aquela técnica de derreter o chocolate entre 32 e 34 graus. Dessa forma, o seu chocolate não destempera e você pode aí usar o chocolate, fazer suas casquinhas e, gente, vender é sucesso, tá? Essa técnica dos 32 e 34 graus, eu trabalhei com ela em todas as Páscoas anteriores. Essa técnica, usando a batedeira, é nova, eu conheci agora, tá? E fiz aí essas casquinhas que vocês estão vendo, uma parte delas eu fiz com a técnica dos 32 e 34 graus e outra parte eu fiz com essa técnica usando a batedeira. Gente, todas as duas técnicas são infalíveis e maravilhosas, tá? Então fica comigo até o final, anote aí, né, o passo a passo e você vai ver quão descomplicado é trabalhar com chocolate nobre. Não sofra mais, tá? Bora lá então? E o chocolate que eu vou utilizar é esse da Garoto Blend, tá? O blend é porque ele é uma mistura de chocolate meio amargo e chocolate ao leite. Ele não é muito doce. Eu vou utilizar a quantidade de 1,5 kg. E para fazer essa técnica, gente, a gente precisa separar 1/3 dessa parte, ou seja, 500 gramas eu vou deixar separado e vou levar para derreter apenas 1 kg desse chocolate. Suponha que você for usar 900 gramas, então 300 gramas você vai deixar separado e vai levar para derreter apenas 600 gramas. Agora, para derreter a parte de 1 kg, eu vou levar no micro-ondas e potência média, tá? É sempre potência média para não queimar o chocolate. Então, eu vou derretendo de 30 em 30 segundos até ele derreter completamente, tá? Sempre na potência média. No primeiro processo, o chocolate nem move de lugar, ele fica, parece que não derreteu nada. Então, eu vou continuando o processo até ele derreter completamente, tá? Mas sempre de 30 em 30 segundos, nunca mais que isso e nunca em potência alta para não queimar o chocolate nobre, gente, é muito sensível. Então, sempre tem que ser mesmo em potência média de 30 em 30 segundos. Aqui o chocolate está quase todo derretido, mas ainda tem alguns gruminhos. Mas, gente, uma coisa importante, você sempre que for temperar chocolate, você vai precisar de um termômetro. Então, pode ser o termômetro de palitinho, aquele que é um espetinho, né? Ou então pode ser esse termômetro digital, tá? O termômetro digital próprio para culinária, viu? Então, você vai aferindo aí a medida da temperatura do seu chocolate. É importante que ele esteja na temperatura de 40 e 45 graus. Então, quando ele atingir essa temperatura de 40 a 45 graus, é a temperatura ideal. Agora, a gente vai para a próxima parte, que é muito simples. Eu só vou colocar esse chocolate picado no chocolate derretido. O chocolate derretido, lembrando que ele está na temperatura entre 40 e 45 graus, tá? E aí, vou colocar esse chocolate picado no chocolate derretido e levar para a batedeira. E a batedeira vai fazer esse processo de temperagem. Isso chama processo de indução. Você poderia também mexer na mão, só que esse processo feito na batedeira é muito mais prático, gente. Fora que você pode fazer uma grande quantidade sem se cansar. Então, é só levar para a batedeira à medida que esse chocolate que não está derretido for incorporando no chocolate derretido, ele vai derreter e aí os sólidos de cacau vai automaticamente temperar todo o seu chocolate. Então, você pode ficar despreocupada que vai ficar uma temperagem perfeita, a casquinha vai ficar perfeita. E aí, gente, é só sucesso, tá? E uma dica importante é que você vai levar para bater nesse batedor raquete, tá? Porque se você levar no batedor de globo, ele vai incorporar muito ar no chocolate. Então, vai dificultar aí um processo. Então, sempre no batedor raquete ou então naquela batedeira de 2 pazinhas também vai dar certo. Agora, uma outra dica importante para você saber se esse chocolate está na temperatura legal para você colocar na sua forminha para fazer a casquinha, ele tem que estar na temperatura de 32 e 34 graus. Se por acaso você tiver feito esse processo, ele ainda não tiver chegado em
34 graus, né? Se tiver 35 graus, você pode acrescentar mais chocolate picadinho para ele resfriar um pouquinho a mais. E se por acaso você tiver derretido e ele tiver menos que 32 graus, aí você leva no micro-ondas por 5 segundinhos. 5 segundos, tá? E aí, de 5 em 5 segundos, você vai subindo a temperatura dele, mas nunca ultrapasse de 34 graus. É sempre a temperatura de 32 e 34 graus para você colocar na forminha e levar para a geladeira para cristalizar. Agora que o chocolate está na temperatura que eu preciso, vou colocar na forminha, tá? E feito isso, eu vou dar algumas batidinhas nessa forminha para tirar qualquer bolhazinha de ar que tenha ficado nesse chocolate e vou levar aí, essa forminha tem 3 partes, tá? Que é aquela parte que tem o silicone, tá? E vou levar para firmar esse chocolate na geladeira, tá? E essa casquinha vai ficar perfeita, um brilho perfeito. Ela vai fazer aquele som de snap, tá? Aquele som de crack quando a gente quebra o chocolate. Essa temperagem, gente, é infalível. Eu fiquei surpresa com a facilidade de temperar o chocolate usando a batedeira, porque eu consegui fazer uma grande quantidade uma produção bem grande, né? E foi assim, num tempo bem ágil, num tempo bem rápido. Eu amei trabalhar com essa técnica de temperagem. Agora, gente, vamos para outra técnica, que é não destemperar esse chocolate. Dessa vez eu vou derreter uma quantidade menor, 500 e poucos gramas aqui que deu, mas eu já consegui fazer com essa técnica até 1 quilo. Então, eu vou levar para o micro-ondas e o segredo é, nunca ultrapasse a potência 40, tá? Sempre coloquem a potência 40. Como eu tenho 500 gramas, eu coloquei aqui apenas 30 segundos na potência 40. Se você colocar na potência 50, não vai dar certo, tá? E aí, depois de 30 segundos, eu vou pegar esse chocolate, ele deu apenas uma leve aquecida, tá? E aí, gente, eu vou repetindo esse processo, porém eu vou diminuindo a quantidade de tempo. A primeira vez eu coloquei 30 segundos, a segunda vez eu coloquei 20 segundos. E eu sempre vou medindo essa temperatura para ele não ultrapassar de 34 graus. Se ultrapassar de 34 graus, aí você vai ter que usar outra técnica aí de temperagem, tá? Então, vou sempre medindo aí, levando aí depois de 20 segundos, eu vou levar de 10 segundos. Aqui deu 29 graus, tá? E aí eu vou levar mais 10 segundos para o micro-ondas na potência 40 e vou mexendo até esse chocolate derreter. E se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ajude esse canal a crescer compartilhando este vídeo. Pronto, agora eu vou levar por mais 10 segundos na potência 40, sempre lembrando que a potência é 40, tá, pessoal? Não se esqueça. E vou medir a temperatura novamente, tá? Aqui a temperatura chegou em 32 graus. Se eu levar para o micro-ondas por 10 segundos agora, vai ultrapassar de 34. Então, eu vou mexendo até esses pedacinhos derreterem, tá? E se abaixar muito a temperatura, eu volto por 5 segundos. Aí, eu vou de 5 em 5 segundos até ficar entre 32 e 34 graus, tá? Se você colocar o seu chocolate na forminha com uma temperatura abaixo de 32 graus, ele vai dar aquela mancha branca, tá? Então, para isso não acontecer, eu sempre coloco na forminha numa temperatura de 32,5, 33, é a temperatura excelente, tá? Se passar de 34, o chocolate vai destemperar e se ficar abaixo de 32, o chocolate vai dar mancha. Eu fui mexendo esse chocolate até ele abaixar um pouco a temperatura, chegou aí na temperatura de 31,8 e vou levar por 8 segundos, tá? Na potência 40 e depois aí ele vai estar na temperatura que eu preciso para trabalho. E por que eu falei que essa é a técnica de não destemperar o chocolate? Gente, quando o chocolate chega do mercado, ele chega temperado, porque ele chega durinho. Então, essa técnica você consegue derreter ele sem ultrapassar dos 34 graus. E sem ultrapassar os 34 graus, você não tira a temperagem do seu chocolate. Por isso é sucesso. Vai dar certo. Ó, como eu falei pra vocês, eu sempre gosto de trabalhar com ele na temperatura de 32,5, 33, tá? Ele tá na temperatura que eu preciso, agora é só colocar na forminha.
E uma dica importante, se você for derreter em 1 quilo, aí você vai usar em várias forminhas, né? À medida que você for usando, sempre vai medindo a temperatura, porque se abaixar muito a temperatura, se baixar dos 32, o seu ovo vai dar mancha, então não é legal. Então sempre aí a temperatura de 32,5, 33 graus é excelente para você fazer esse trabalho. E agora eu quero mostrar para vocês o resultado dessas técnicas. Essa que eu tô mostrando agora é a primeira, tá? Essa casquinha é da primeira técnica, tá? E agora essa é da segunda técnica. Vocês viram, gente, que todas as duas têm um brilho impecável, um brilho maravilhoso que o chocolate precisa ter, tá? Elas estão super temperadas. Uma dica importantíssima, gente, deixem o ovo no balcão, né? Aí na bancada de vocês, por pelo menos aí 8 horas. Tá? Porque esse chocolate, ele, como ele fica na geladeira cristalizando, ele precisa descansar na bancada, tá? Então, assim, esse dia que eu fiz na parte da manhã e deu um calorão intenso aqui. Aí eu tive que deixar ele na bancada durante o dia. E eu até achei que ia dar ruim, porque ele passou a tarde praticamente toda, aí eu só consegui embalar esses ovos à noite, tá? Então, o ideal é você fazer essas temperagens à noite, porque aí, durante a noite, o seu chocolate fica descansando numa temperatura mais fresca, tá? Se você mora em um local quente, faz as casquinhas à noite, vai dormir, no outro dia de manhã, cedinho, aí você embala suas casquinhas. É muita emoção, gente. Olha o brilho dessas cascas. Essas técnicas chegaram na minha vida me salvando, viu? E vai salvar você também. Pode fazer isso sem medo que vai dar certo. Vou mostrar pra vocês como que eu deixo embalado, tá? Eu pego essas caixas de bolo e aqui eu anoto casca, o tamanho da casca para ficar mais fácil quando eu for colocar o recheio, né? E eu embalo dessa forma. Vou colocando as camadas dos ovos e sempre cobrindo cada camada com plástico, com plástico não, com papel chumbo. Ele já vem com esse papel seda por cima. Então aqui tem no máximo 3 camadas, tá? Esse aqui de 250, no máximo 3 camadas, para não ter risco de quebrar, tá? E tem outra camada por baixo. Então, eu faço dessa forma, tá? Por que que eu faço assim? Para o chocolate não perder o aroma, tá? Então, o chocolate tem que estar bem embaladinho. Não pode ficar com abertura na caixa, não. Então, toda vez que for guardar, sempre envolver no papel chumbo, tá? E você pode também envolver as caixas no plástico filme. Dessa forma, você vai garantir mais ainda que esse chocolate vai estar bem protegido, não vai perder o aroma, o sabor. Vai estar gostoso, bem crocante para o cliente, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, gente. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!